Primeira pergunta, conforme a resolução do Conselho Federal de Medicina para os procedimentos seletivos, recomenda-se que a avaliação pré-anestésica seja realizada logo após a internação hospitalar. Pode começar a votação. Então, a resolução do Conselho Federal de Medicina recomenda que o médico anestesiologista responsável pelo ato anestésico seja aquele que realize a avaliação pré-anestésica. Pode começar. Bom dia a todos. Primeiro agradeço o convite da Comissão Científica, Comissão Organizadora da JAERJ. Fico muito contente de estar aqui, fico muito contente também com a presença de todos vocês que enchem esse palco e dão um sentido positivo à nossa sempre intenção de permanecer com essas atividades na SAERJ. Em relação ao conflito de interesses. E, assim, questão de segurança, a gente começar com uma mudança completamente. Já foi falado aqui hoje sobre mudanças. Sempre mudanças ocorrem. Na anestesia, desde que eu comecei a anestesia há 35 anos atrás, as mudanças foram absurdas, foram enormes, contundentes, modificando toda a prática clínica. Isso daqui, em 99, surgiu essa publicação em cima de um trabalho grande realizado pela Universidade de Harvard, mostrando a quantidade de eventos adversos desfavoráveis que existiam na medicina. O equivalente a isso é conhecido, o Boeing por dia, caindo um Boeing por dia. Na verdade, a anestesia, nesse comentário do Instituto de Medicina, nesse livro, ele fala que a anestesia é uma área na qual tem ocorrido melhorias impressionantes relacionadas à segurança. Eu diria até hoje que, a população, o público em geral, não entende que a anestesia é segurança. Que a aplicação, o anestésico, e isso daí a gente vê na pesquisa de novos anestésicos, novos agentes, é muito pequena. O que nós tentamos hoje, 98%, é melhorar a segurança com as ferramentas que nós já temos. Ok? E isso foi afirmado já há algum tempo, a quantidade de óbitos, muito embora, um retardo aqui, e responsável por isso, na década de 80, foi a Sociedade Americana de Anestesiologia, saindo um braço para a Sociedade Americana de Anestesia de Segurança do Paciente, que implementou essas medidas de segurança. Então, um delay aqui. Onde que é aqui? Conta para onde, amigo? Então, a gente vê aqui, eu falo assim, a mortalidade, até na década de 80, em função, quando foi criada a PSF, ela realmente foi declinando, já desde a década de 60, com os novos anestésicos, novas condutas, bloqueios. Mas nós vemos ainda que existe uma mortalidade. Tá? Ela até hoje, não tenho dados mais recentes, mas ela ainda ocorre. O que ocorre também, que nós observamos, é uma quantidade, é a morbidade que ainda está inerente ao nosso ato anestésico, que pode diminuir consideravelmente. Isso sim, nós podemos melhorar, porque, afinal de contas, ninguém quer ter dano cerebral, queimadura de pele, consciência perioperatória, que ainda é muito comum, e outros comemorativos. Então, isso daí, a análise do Closed Claims, que é um projeto americano de análise dos casos judiciais fechados e concluídos, né, também sofre vieses, claro,
E a queixa predominante em eventos inesperados. Não foram comunicados anteriormente aos pacientes, que há a possibilidade deles existirem. Essa é uma questão. Então, os óbitos, a gente falou aqui de ASA, classificação de ASA, é uma classificação antiga, da década de 60, com muita interpretação, às vezes equivocada, né? Acabamos de ver um caso, né? Mas, de qualquer maneira, está associada com os índices de estado físico maiores. Este estudo retrospectivo de segurança, né? Ele, um dinamarquês, mostrou que o uso de algoritmos de via aérea sugeria, na conclusão, melhor avaliação pré-operatória, treinamento, educação e utilização de protocolos de diagnóstico e tratamento melhorariam e teriam evitado esses óbitos. Tá? Um estudo muito bem feito que chega a essas conclusões. Nada diferente do que nós vimos agora nessas duas apresentações, nessas três apresentações anteriores. Muito interessante. Nada como na prática, né? Na verdade, não sei se a bateria aqui, você tem... isso tudo foi também concluído que as possibilidades para resultados favoráveis, elas vêm falha em utilizar o conhecimento. Quer dizer, nós, profissionais, sabemos o que fazer, mas não temos a atitude. Não existe conhecimento, você tem a atitude, a habilidade de fazer e a atitude. Falha no cuidado, também observamos isso, temos conhecimento e temos atitude. Vimos ainda há pouco tempo a discussão sobre novas técnicas, ultrassonografia, etc., etc. Falamos sobre avaliação pré-anestésica, ambulatório, consultório de anestesia. Muito interessante em função dessa apresentação que eu estou fazendo. Falta de organização, de experiência, falha no conhecimento, desculpa aqui a redundância, reação adversa de droga, falha no equipamento e fadiga do profissional, que também contribui para a falha de segurança. Existe uma RDC recente, criando o núcleo de segurança do paciente em todos os hospitais e instituições hospitalares do país, e com monitoramento dos incidentes e eventos adversos, e os óbitos devem ser notificados em até 72 horas a partir do ocorrido. É uma obrigatoriedade do hospital. Entendeu? Então, nesse óbito ocorrido há 22 dias atrás, a obstetra apresentava a doutora Fátima, ele certamente será notificado à Anvisa. Próprio também da PSF, a gente tem que entender que existe uma discussão toda sobre a questão da segurança nos países mais desenvolvidos e nos países de desenvolvimento médio e baixo. Onde que o Brasil se encontra, é uma discussão mais profunda e a gente prefere dizer que nós temos vários Brasis dentro do Brasil. Esse negócio está meio chato, eu acho que é pilha mesmo, cara. Outro importante fator, foi falado um outro, que a gente foi da obesidade, né, crescendo o número de obesos, né, e, por outro lado, também a idade. A pirâmide demográfica do Brasil mudando muito. O que tem a quantidade, o envelhecimento da população. Pensa-se que daqui à década de 50, né, 2050, nós teremos aqui como existe a França hoje, uma quantidade de obesos, pacientes chegando a 100 anos, sendo muito mais comum. Então, nós temos riscos maiores à frente. A gente não pensa que a qualidade, que a segurança, só ela termina num estado. Não, ela vai aumentando. Hoje em dia, nós temos anestésicos mais seguros, temos procedimentos mais seguros, mas temos uma população com mais comorbidade, com uma idade mais avançada. Entendeu? Não é, quando eu comecei a anestesia, 60 anos, cirurgia cardíaca era uma
era uma ponte para descendente interior. Não se fazia mais do que isso. Hoje não existe mais essa cirurgia, né? Vamos falar sobre risco, tudo é um risco, né? Um resultado desfavorável, e de um dano, com todas as características ou circunstâncias que acompanham o aumento de probabilidade de ocorrência desse dano. Então, tem uma gama muito grande de possibilidades para que um dano ocorra. Não é somente um fato, não é somente uma técnica, uma anestesia. Todos os casos clínicos que foram discutidos aqui, certamente, se for analisar do ponto de vista de segurança, nós vamos encontrar vários problemas que desencadearam isso. Existe um diagrama, o diagrama de Stigall, que faz essa análise de causa-raiz. Ok? Então, também, a gente não pensa na nossa estratégia num jogo de dados, num risco de a gente jogar e ganhar ou perder. Nós temos que pensar, e existe um limite entre isso. E, hoje em dia, numa sociedade que, com recursos limitados como a nossa, nós temos que pensar na questão do benefício e do custo disso. Tem um momento em que não vai valer a pena, se a gente considerar o benefício menos o custo do que fazer. E é isso que nós temos que pensar. Inclusive, quando a gente entra com com novas tecnologias, por exemplo, falamos de ultrassom, e tantas outras tecnologias que estão disponíveis. O risco de cirurgias, existe essa classificação já meio antiga, mas é que tem sido útil para pensarmos o risco. Também, de novo, a PSF falou numa reunião agora em 2014 sobre esse Perioperative Surgical Home, que eu traduzi, uma tradução livre, como o que é o lar cirúrgico perioperatório. Lar cirúrgico perioperatório, ou casa, como vocês queiram, né? Mas ele descreve esse lar cirúrgico perioperatório, eles enfatizaram na projeção sistêmica do contínuo perioperatório. Nós não deixamos de ser aquele interventor no momento, tá? E assim, mais crítico, que é na sala de cirurgia. Nós acabamos de ver a belíssima apresentação da doutora Gisele, falando sobre obstetrícia, sobre essa interdisciplinariedade, como é que isso é importante. E ele fala que intrínseco a esse conceito estão alguns atributos fundamentais. Foco no paciente, centrado no usuário, de modo que os times estejam engajados e participativos. Novamente, ao encontro do que foi falado já. Trabalho em time, colaboração multidisciplinar ou interdisciplinar. São um pouco diferentes, mas padronização de processos clínicos, integrando as expectativas dos pacientes. Então, tem que ser discutido, por exemplo, no caso da obstetrícia. A expectativa do paciente junto com a condição clínica, tá? Necessária, com o ambiente, com o cenário. Não pode ser mais de cima para baixo, como muitas vezes é. Hoje está me irritando. Para onde? Para cá, né? O estabelecimento de processos de coleta de dados e métricas também foi ressaltado, para se ter valor, se ver o que realmente importa. Se a gente não medir, a gente não sabe. Não sabe, a gente acha, fica achando, uma experiência. Então, todos os lugares hoje tem que ter. O próprio núcleo de segurança já vem que os hospitais têm que ter um registro desses eventos. Ok? Por que comigo ficou assim? Será que eu estou apertando direito? Então, além do mais, dentro dessa discussão toda, ele ressalta aqui um comentário muito importante no boletim da APFS, que diz... Ah, meu Deus.
os palestrantes daquele evento, eles também apresentaram aos participantes umas pérolas de sabedoria, pearls of wisdom, eles falam. É interessante isso. A avaliação perioperatória dos pacientes e a sua otimização é importante, observando especialmente o cenário das expectativas dos pacientes sobre as experiências que vivenciarão. Isso modifica o resultado, gente. Se souberem o que eles lhes esperam, há uma grande possibilidade dos pacientes se sentirem satisfeitos. Que os resultados sejam melhores. É isso que nós queremos. Entendeu? E aí, minha palestra, desculpa, fica a resolução do CFM, ele determina aos médicos que, antes da realização de qualquer anestesia, no artigo 1º logo, exceto nas situações de urgência, é indispensável conhecer com a devida antecedência as condições clínicas do paciente, cabendo ao médico anestesiologista decidir a conveniência ou não da prática do anestésico, de modo soberano e intransferível. Vai ao encontro também do que se foi falado, doutora Fátima, o proposicionamento nosso, profissional. Nós não somos nós não recebemos do cirurgião, não é por acaso. Nós temos recebemos nossos honorários, ou no público, num contra-cheque separado, ou até mesmo na cobrança, né, do paciente. Por quê? Porque nós temos que ter uma independência. Né? Para os procedimentos eletivos, recomenda-se que a avaliação pré-anestésica seja realizada em consulta médica antes da unidade hospitalar. Convênios pagam até 3 dias antes. Né? Isso é uma coisa muito importante. Né? Um ambulatório de anestesia. Aí eu vale um comentário, perder... Então, 3 minutos? Só? Então, eu vou ter que correr muito. Vale um comentário, mas que vale esse comentário? A gente está numa inflexão, porque não só as 40% de cesárea no público, mas também o ambulatório de anestesia é predominantemente público. No privado, nós não temos. Raros são os lugares que fazemos. E o médico anestesista que realizar a avaliação pré-anestésica poderá não ser o mesmo que administrar a anestesia. Ok? Vamos descontar aqui os 3 minutos do... Os benefícios de relação médico-paciente mais consistente, menor encaminhamento a especialista. Aqui, está vendo? Menor mortalidade, internação no dia da cirurgia, também fica aquele rápido, né, de você não conseguir, você não vai ver, entendeu? Menor tempo de internação, melhor registro no prontuário, diminuição do custo de saúde, já alguns trabalhos com análise de impacto também, mostrando isso. Existe algumas publicações, até com orientações, né, sobre avaliação pré-operatória básica no cirurgião anamnésico, pacientes ASA 1, algoritmos, fluxogramas que são estimulados também pelos setores de qualidade, segurança e pelo núcleo de segurança do paciente. Então, baseados em protocolos, em fluxogramas, discutindo fluxogramas. Avaliação, otimização clínica, né? É importante, você tem manuais, saiu agora em 2014, né? Da Clinical Practice Guideline da American Heart Association, mostrando, não vou ter tempo, mostrar só para vocês que isso aqui é recente, ele segue análise do grade, né? De classificação de evidências, de nível de evidências, em português, a gente aqui, classe 1, 2, classe 1 e 2 que são importantes. Isso daí hoje tem que ser muito bem estudado, evidentemente isso aqui é só ilustrativo desse guideline para paciente, por exemplo, com doença coronariana. Né? Tem que ser visto com calma e ver o que se precisa e se encaminha para o especialista. Só isso é um curso, né? Só discussão de indicação, só isso é um curso. Eu só trouxe realmente... programação da técnica cirúrgica anestésica mais adequada, isso também é importante, manuseio de dor. A recomendação que foi falada aqui, tá vendo algumas coisas que são muito importantes nesse clínico, exames de laboratórios, a discussão do que se vai pedir, tá?
o baixo valor preditivo de incidência de exames laboratoriais alterados em população saudável, o custo que isso tem para o setor público, né? É importantíssimo. Tá? Então, você tem isso aqui estou colocando até porque na publicação fica uma referência para vocês, eu posso disponibilizar isso para quem quiser. Equipamentos necessários, a previsão do que será necessário para uma via aérea difícil, já comprovadamente, se naquela instituição ainda não tem um fibroscópio, não tem um material de via aérea difícil. Tá? Avaliação do que é, então você tem vários. A monitorização adequada daquele paciente, até com monitorização que nem todos os anestesistas sabem fazer, não ecotransofágico, até um ultrassom mesmo. Previsão de possíveis complicações, exacerbação de doença pré-existência, nova afecção exigindo intervenção cirúrgica, também isso pode ser observado no consultório. Diego, Ok. vamos para a discussão? Tá. Deixa eu contar um minuto aqui. Comecei depois das perguntas. Ok. Enfim. Infelizmente. Então, Então conclui. eu tinha preparado para meia hora, que eu vi lá o tempo, meia hora, não sabia que eram 20 minutos. Eu peço desculpas a vocês, não sabia que tinha os 10, pensei que tivesse os 10 além. Tá? Então, vamos realizar essa avaliação. 2 minutinhos. Discute um pouquinho. São vários requisitos, não dá para a gente... Todos são muito importantes e devem ser observados criteriosamente, tá? Numa consulta pré-anestésica. A discussão sobre o consentimento informado é muito importante. E é útil, isso na consulta pré-anestésica é muito, muito melhor. E se temos uma vantagem de ter isso em função de uma eventual demanda judicial, é quando ele é feito no pré-operatório, em consulta, e que o paciente tenha tempo de refletir. Vamos aproveitar, vamos discutir isso, que eu acho isso bem interessante. Ok. O importante é fazer, né? Não precisa sair correndo, mas tem que fazer. Né? Vamos à segunda, então. Isso aí. Principalmente no serviço público, né, que os residentes é que vão fazer, ou mesmo quando a gente está na clínica particular, anestesia em dupla, o importante é escrever tudo que foi observado, tudo que foi avaliado com o paciente, para poder o colega que vai fazer anestesia ter as informações necessárias para abordar esse paciente. Então, vamos abrir para as perguntas. Solange. Obrigado pela sua participação, sempre maravilhosa. Infelizmente, a gente tem esse problema de tempo, mas, de qualquer maneira, seu recado. Agora, eu queria realmente discutir o consentimento informado, que eu acho que isso é a coisa mais importante. Como você está sempre fazendo suas revisões, etc., porque existem milhares de tipos de consentimento informados. Então, eu gostaria de saber com você, porque tem uns que são várias laudas, e muitas vezes você ouve o paciente dizer assim, poxa, doutora, eu estou assustada, eu não vou mais fazer essa cirurgia, não, porque o doutor botou que eu posso ficar cego, que eu posso morrer, que eu posso fazer N coisas, e eu não sei. Então, eu queria saber com você qual é a orientação que você pode dar em relação a como deve-se fazer esse consentimento, de que maneira a gente pode fazer de uma maneira segura, mas sem assustar o paciente, obviamente. Muito boa pergunta, Solange. Muito, muito conveniente. Vou ser simples. Eu tenho uma experiência de consultório de anestesia, tem um consultório em Copacabana, aqui pertinho, na Constante Ramo, e fazia no Hospital São Vicente de Paulo, ele dá lugar a mais consultório para cirurgião. Isso também ocorre, né? Mas, assim, a gente sempre tem, lá também tem consentimento informado. E o que tem que se entender, Solange,
Se fala muito na questão de direito, de judicialização, né? Até que a gente falou aqui. Mas o procedimento, o consentimento é mais um processo. É um processo de fazer, de realizar, não é o papel que você dá. Entendeu? A ideia do consentimento é uma ideia que fica muito em cima do jurídico. Nós temos, na bioética, o direito, temos a moral e a ética. Isso, para nós, é muito mais no campo da ética do que no direito. Tá? Então, o importante ao paciente é você conseguir mostrar ao paciente que existem riscos, diversas maneiras, uns são mais comuns, você vai falar, olha, você vai fazer uma cesárea, você pode com bloqueio, pode ter cefaleia, pós-hack, só pode acontecer, a gente vai fazer tudo para que isso seja minimizado. Então, a questão de você apresentar uma folha enorme, por exemplo, o consentimento que eu tenho, que eu gosto de fazer lá no São Vicente e em outros lugares, é uma folha só, porque o termo é diferente do termo de consentimento de pesquisa. Isso é bem muito claro. O termo de pesquisa é uma outra coisa. Aí é uma intervenção que tem que ser explicada, porque isso é um estudo tal, de fase 3, fase 4, etc, etc. É uma outra história, entendeu, Sonia? No nosso caso, o importante é que o paciente ele saiba que você viu, que você explique alternativas possíveis. Olha, eu posso fazer anestesia geral em você, eu posso fazer bloqueio em você. Eu acho que no seu caso é mais por causa disso. Por exemplo, se vier o doutor, eu não vou nem assinar o que o doutor que sabe. Não, é melhor que você leia isso, se tiver um familiar também, envolva o familiar, em que ele consegue. Isso numa consulta pré-anestésica você consegue fazer. Numa anestesia em que você chega atrasado, que o cirurgião está com pressa, que não sei o quê, é muito, muito difícil colocar isso. E, assim, é um retorno absurdo. Eu tenho 10 anos disso, de consulta, de colocar para todos os meus pacientes. O último slide está ali, eu mostrei, eu tenho um site sobre isso, sobre consulta, consultório, que o paciente é uma outra visão do que ele chega na sala de cirurgia. Então, é um processo, e eu não acho necessário esse tipo de pormenorizando tudo, como é de pesquisa. De pesquisa, sim. Você tem que dizer isso, tem que ser aprovado pelo CEP, etc, etc. Na anestesia, você tem que mostrar que você falou, que você apresentou alternativas, que elas foram compreendidas pelo paciente. É isso. É um processo. Porque você vai botar tudo. Olha aqui, eu já te fiz, quando eu era presidente da SAESB, a gente fez uma mesa redonda com juristas e tudo, teve desembargador, e eu me lembro perfeitamente uma frase que ele falou: havendo culpa, com consentimento ou sem consentimento, você vai ter que ter. Entendeu? Não tem jeito. Pode amenizar. Existe já jurisprudência em São Paulo que diz o seguinte, que teve casos com que o juiz falou assim, olha, foi dado um papel para ele assinar e o doutor nem explicou nada, só obrigou ele a assinar em cima da hora. Então, não foi um processo, foi um termo que ele assinou, como se assina um contrato. E isso foi prejudicial para o médico. Entendeu? Então, não vale a pena. Para fazer mal feito, tem certas coisas que para fazer que nem sexo. Para fazer mal feito, é melhor não fazer, gente. Bom dia, Diego. Eu acho que a Fátima tinha perguntado antes, né? Eu não. Só uma... Deixa a Fátima falar. Ladies first. Mas foi de fato. Assim, aproveitar a oportunidade para te fazer uma pergunta, porque eu sei que você vem trabalhando nessa área de segurança já há algum tempo. Me preocupa muito a questão, vou voltar nesse assunto, que é RPA. Não se pode falar em segurança sem se falar em vigilância pós-operatória. Eu me sinto extremamente desconfortável na clínica privada em mandar paciente, seja de que clínica for, para o quarto. Eu me sinto extremamente segura quando faço passar um paciente pela RPA e sei que mais um profissional, além de mim, vem atestando a segurança e as condições, sinais vitais, para que aquele paciente possa estar realmente seguindo para o quarto. Então, eu venho falando disso já há alguns anos, já há algumas
especificamente quando Bonfim foi presidente da Saerj, né? A gente falou muito sobre isso, mas até agora eu não vi um posicionamento real do ponto de vista institucional, e não estou falando de Saerj, mas estou falando... E aí eu quero saber de você se existe alguma normatização nesse sentido, se existe alguma exigência real de que as clínicas privadas comecem a ficar atentas em relação a isso. A gente não pode falar em segurança cirúrgica, anestésica, sem falar em vigilância. Quando a gente manda um paciente para o quarto, imediatamente depois... Ou a gente faz a RPA na sala, como muitas vezes eu já fiz, né? Você trabalha com pacientes de grande porte que vão para uma unidade fechada. Mas quando a gente fica no limbo, né? Aquela cirurgia que durou 4, 5 horas e que você não está absolutamente seguro para mandar imediatamente para o quarto e está sendo pressionado porque tem que liberar a sala, e você fica com o doente na sala. Eu já fiz isso, 1 hora, 1 hora e meia, porque eu não tinha segurança de mandar para o quarto e, no entanto, eu não tenho o que fazer, né? Então, o que você tem para falar sobre isso? É muita coisa. Não sei se vai dar tempo, mas, assim, para começar, porque quando eu fui presidente da Saerj, foi um trabalho do Dr. Mariano, no SBA, solicitando, e fez isso, viu que teve. No Rio de Janeiro foi muito difícil. O Rio de Janeiro é uma cidade muito peculiar. Era uma cidade-estado, foi capital do país, e foi colocado de uma forma meio arbitrária, na época da ditadura, pertencendo a uma cidade, perdeu o orçamento, e se ficou num sistema meio público e criando um sistema privado, que era um indicado de saúde, fazendo puxadinhos, poucos hospitais. Eu até trabalho num hospital, São Vicente de Paulo, que sempre trabalhei com RPA, e eu levo meus pacientes lá. Não é mais uma unidade fechada, raramente, porque eu faço vascular lá. Já até me aposentei do Instituto Nacional de Cardiologia. É que realmente acontecia isso. E o que acontece com a RPA é a normatização do Conselho Federal de Medicina, na Resolução 802, mas não tem ainda, isso não virou uma RDC, que é uma resolução de diretoria colegiada da Anvisa, apesar da ingerência, da vontade da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e as ações, que não foram pequenas, tanto do Dr. Mariano, com todos os do Tranad, todos os outros presidentes que vêm nos últimos anos, colocando isso como uma importância que seja uma RDC, porque a partir do momento que é uma RDC, a instituição ela é penalizada, pode até fechar e sofrer inspeção por causa disso. Então, isso daí é fundamental. As instituições acreditadas, elas têm, principalmente pela Joint Commission International, têm a obrigação de ter uma recuperação pós-anestésica. Aqui no Rio de Janeiro é muito complicado, como eu falei, a questão do público e privado é uma discussão. Nem tudo que é privado é maravilhoso. Nas instituições públicas nós temos RPA. Entendeu? Como nós temos 40% de cesáreas tão somente, como nós temos consultórios de anestesia com pacientes sendo avaliados. Então, assim, a questão é muito complicada dentro desses Brasis, dentro do Brasil. Não quer ser numa extensão territorial, pode ser ali do lado, do teu lado. Entendeu? Então, essa é uma discussão que vale a pena, entendeu? Que se está discutindo onde você reclamar. 30 segundos aqui, a Cristina ela pega aquele tacape aqui. Mais um minutinho. Então, só dá para... Bom dia, Diego. Só isso, né? Tá. Deixa só, Diego, são 2 coisas. Consentimento informado, eu tive no hospital, o Hospital de Cornell, quando tinha lá, o paciente entrava, ele praticamente entregava o corpinho dele ao hospital e assinava o consentimento informado. Qualquer coisa que aconteça, o hospital tinha todas as situações para resolver. Aqui no Brasil, nós temos assim, o consentimento informado da anestesia, da cirurgia, não sei. Vamos dar um exemplo. O paciente entra para fazer uma cirurgia de apendicite. De repente, é uma anexite, perde útero, qualquer motivo desse. Então, ela não fez o consentimento informado para a ginecologia, mas ela foi envolvida. O que você acha? Fazer um consentimento informado do hospital ou fazer para cada clínica uma situação dessa? E a segunda parte, só rapidinho, falando sobre a parte de transfusão sanguínea, nós não temos... Eu trabalho no Hospital do Andaraí, e nós não temos também, só depende do Hemorrio com uma emergência daquele tipo. Você tem que ter consentimento para cada procedimento que você vai fazer.
Se você vai fazer para uma anestesia, um ato anestésico, você tem que ter um ato anestésico para aquele procedimento. Explicando, porque cada um é cada um. De cirurgia e transfusão também. Apesar de você que está transfundindo, tem que ter explicando o que é a transfusão, que é um transplante de órgão, né? Então, tem que ter um consentimento informado. Então, em relação a isso, é um processo. A gente tem que parar de achar que o paciente ele vai aceitar tudo. Não, ele tem direito à escolha. É isso que é importante. A grande mudança é isso. Ele tem direito à escolha. Bom, infelizmente, acho que mais gente queria perguntar, mais coisas para discutir, é um tema... Mas a gente vai dar uma paradinha para o nosso coffee break, 10h20, então a gente volta para continuar o